Salve, galera! Bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos. Ajustes finais que não deveriam estar acontecendo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos, uma aula online e gratuita. Grande Marlon. Isso. Últimos ajustes, agora parece que vai. Espero que vá mesmo. Sejam todos bem-vindos. Grande Marlon, seja bem-vindo, grande guitarrista. Guitarrista é ótimo, né? Grande guitarrista. Então sejam todos bem-vindos a mais uma live Saxofone para Todos, que acontece todas as quartas, 19 horas, às vezes todas as quintas, 19 horas, acontece sempre num horário que não era para acontecer. E hoje, pela segunda vez, acontecendo no horário que deveria acontecer, né? Um pouquinho atrasado, mas no dia e no horário 19 horas. Meu amor, minha esposa maravilhosa, acabou de entrar. Ah, meu amor, você tá aí, né, amor? O que você está fazendo aí, me vendo, amor, me vigiando, né? Eu vou ver, quero só ver, para ver como é que eu me comporto na live. Que nada, querida, me aguente. Marlon, seja bem-vindo. Meu amor, seja bem-vindo. Todos que assistem, todos que estão aqui, né? Mais uma aula gratuita, 100% gratuita e online de saxofone para todos. Posteriormente, essa live ficará postada nas minhas redes sociais e no YouTube. Então, quem perde, quem chega atrasado, assiste depois. O assunto da aula de hoje é: o que você estuda e o que você ouve, você usa na hora de tocar, na hora de improvisar, na hora de criar, na hora de compor? Então, lembrando, né, que a música é uma linguagem universal. Então, você pode tocar em qualquer lugar do mundo que alguém vai te ouvir e vai reconhecer como música, né? Não quer dizer que vai agradar, mas vai reconhecer como música. Se eu tocar uma música super famosa, tipo Garota de Ipanema, provavelmente serei reconhecido em qualquer lugar do mundo. É a segunda música mais gravada, é uma das músicas mais tocadas do mundo. Só perdeu para os Beatles, Yesterday, se eu não me engano. Então, é uma linguagem. Então, como se você fosse um bebê aprendendo a improvisar, aprendendo a tocar, você vai copiando até que você consegue falar por conta própria e falar, né, aquilo que te vem à mente. Muito calor, muito frio, muita chuva. Sejam todos bem-vindos, Marcão está aí. Então, a música é uma linguagem universal, que você pode usar em qualquer situação. Então, existe desde as coisas regionais de cada país até as coisas mundialmente famosas, né? Músicas românticas, por exemplo, Beatles no mundo inteiro são conhecidos, Garota de Ipanema no mundo inteiro. Mas se você pegar e for tocar alguma coisa tipo uma música bem antiga brasileira, ou, por exemplo, uma cantiga, né, uma coisa folclórica brasileira, como Atirei o Pau no Gato, ela só é conhecida no Brasil, ou talvez alguma coisa na fronteira. Então, panamenhos, costarriquenhos, chilenos e peruanos não têm essa noção, mas vão reconhecer como música, a não ser que você toque muito mal. Então, como eu estava falando, que você tem que absorver aquilo que você estuda, então você estuda um método, você estuda uma música, você tira uma música de ouvido, você copia alguém tocando, né? Uma música de ouvido também, e você absorve isso para usar como uma linguagem. Então, uma das frases que eu mais comento, e geralmente comento, é frases em terças descendentes, numa escala diatônica maior, que é o final da Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Então, eu tenho um aluno costarriquenho e ele não conhece Luiz Gonzaga. Olha só que coisa. Mas então, a frase final em terças, ela funciona como um movimento melódico pré-estabelecido, um lick, um clichê, né? Nesse caso, dó, lá, si, sol, pá, pom, pam, pam. Eu vou pôr uma bossa. Dê uma olhada como eu vou usar essa frase várias vezes.
perceberam como a frase ficou musical? Ela ficou desenhada. Então eu poderia usar isso em qualquer acorde, em qualquer formato, em qualquer coisa. Um movimento melódico que você pode fazer numa bossa, num blues, num rock, num sertanejo, num reggae, num jazz, né? Tá. Então, lembrando que as músicas podem ser, às vezes, uma música com um tom só o tempo todo, como pode ser uma colcha de retalhos. Então, quando é um tom só, a maneira mais simples é tocar apenas uma escala, algo que sirva. Então, é o jeito mais prático, mais simples, mais fácil, digamos assim, de você encaixar alguma coisa, porque você não muda o colorido, a tonalidade, sabe? Agora, quando você pega, por exemplo, um jazz rápido, um chorinho, uma bossa nova, alguns outros estilos, elas são colagens de escalas com notas diferentes. Para quem é leigo, seria assim: eu toco nota branca do piano, nota preta, nota branca, nota preta, misturo as duas, só branca, só preta, mistura as duas. Então, isso usam-se coloridos diferentes. Então, nisso você tem que ir treinando para conseguir se adaptar à mudança de cor e continuar o teu diálogo, né? O teu texto. Então, como eu coloquei aqui o samba de verão ele vai modulando, ele vai mudando, né? Então ele tem um caminho que vai mudando, e eu consigo acompanhar esse caminho porque eu estudei as escalas, eu estudei os acordes, eu sei a formação dos acordes, mas eu também tenho algumas frases na manga, eu tenho um arsenal, eu tenho meu Deus, as palavras hoje, eu tenho assim guardadas, sabe, receitas. Eu não tenho só uma despensa cheia de ingredientes. Eu tenho os ingredientes e tenho as receitas para usar esses ingredientes. É como se você fosse, de novo, um grande chefe de cozinha. Então, como assim um grande chefe de cozinha? Não adianta eu chegar, eu gosto de dar esse exemplo, vou chegar para você e dizer assim: eu tenho aqui salmão, eu tenho aqui os temperos, está tudo aqui, faz para mim um salmão a termidor. Eu acho que é esse o nome. Você vai dizer: mas o que é isso, termidor? Não é um jeito mais simples, um salmão à milanesa? Acho que eu nunca vi fazer isso. Desperdício. Você não sabe fazer, se você não tiver a receita, né? E ao mesmo tempo tem o lado contrário. Eu posso até saber a receita, mas se eu não tiver os ingredientes, eu não consigo. Então, para ser um bom chefe de cozinha, um grande mestre cuca, você tem que saber as duas coisas: ter os ingredientes, né? Ter a tua despensa cheia de escalas e modelos de sonoridades, e receitas, no caso nosso aqui da saxofone, melódicos, né? Então, como eu falei do Asa Branca e usei a frase ali, eu poderia continuar fazendo isso na música inteira, ascendente e descendente. Tornou-se monótono. Vocês conseguiram entender? Eu fiquei repetindo: batatinha quando nasce, espalha rama pelo chão. Batatinha quando nasce, batatinha quando nasce. Nossa, daqui 30 segundos estão atirando ovos, né? Não, tá muito caro, né? Estão me jogando pedras, porque eu estou indo embora, porque eu me tornei maçante. Eu não tenho vocabulário. Tá. Então existem métodos de leituras, que foi um dos exemplos que eu dei, que existe um monte de movimentos melódicos técnicos para você aprimorar a sua leitura de uma partitura. Mas ao mesmo tempo, se você não for aquele ouvinte passivo e você realmente estiver atento à sonoridade, o que você acaba fazendo? Por exemplo, eu usei a frase do Asa Branca porque eu classifico assim, porque a maioria dos brasileiros sabem o que é isso, né? E eu pego essa frase e passo por um monte de modelos de escalas. Então, um movimento. E o movimento se resume assim: eu saio de um lugar, vou a mais e volto a menos. Vou a mais e volto a menos. Isso pode ser feito em arpejo, isso pode ser feito em escala cromática, isso aí pode ser feito em escala diatônica, pentatônica, tom inteiro, com intervalos de terças, com intervalos cromáticos, intervalos de quartas, intervalos de quintas, né? Então, por exemplo, intervalos de terças, que é o exemplo que eu dei do Asa Branca. Dó, mi, ré, fá, mi, sol, fá, lá, sol, si, lá, dó, si, ré, dó.
mas eu posso aumentar esse intervalo. Em vez de eu ir 2 e voltar 1, eu vou 3 e volto 2. Eu posso fazer 5 e volto 4. Vocês perceberam que a ideia de movimento é idêntica? Só que a distância dos passos são diferentes, né? Isso você vai aprendendo como? Estudando algo e absorvendo a ideia. Ou estudando uma música e absorvendo a ideia. Ouvindo alguém tocando e absorvendo a ideia. Né? Então tem a parte visual, a parte técnica e a parte intuitiva, auditiva, que você tem que ficar realmente desenvolvendo. Vou dar um exemplo de novo. Na mesma música. Vou fazer um pedaço da melodia da própria música e vou mudar. Observaram que eu mudei a música para Garota de Ipanema porque era o mesmo acorde? Mas depois foi mudando. Sim, mas eu usei a... eu poderia usar de novo outra música. Olha só. Vou usar outra música no começo, olha só. Mas eu poderia usar várias músicas. Vou usar outra música. Até foi um exemplo engraçado, né? Para quem tiver um pouquinho de curiosidade, depois veja Delic no YouTube. É uma coisa que eu mostro nas aulas, que é assim, vários saxofonistas famosos, antigos e novos, usando a mesma frase. A mesma frase, né, que faz do modo menor. Então, lá tem os meus saxofonistas favoritos fazendo a mesma frase que outros caras que você diz, poxa vida, todo mundo fazendo a mesma frase. Então, Delic, T-H-E-L-I-C-K. Delic. É bem legal porque eles estão fazendo a frase em tudo. Pode ver, eu modulei, eu peguei essa frase para mim. Assim como eu fiz ali o Garoto de Ipanema, eu fiz o Se Você Disser Que Eu Desafino Amor, todos no mesmo samba de verão. Porque tem um formato maior, mas claro que depois se desmancha essa ideia. Então você está copiando algo que você conhece. Então, você está copiando algo que você estudou, você absorve para o seu vocabulário. Então, quando você começa a estudar, por exemplo, arpejos, eu não vou pegar e fazer, esse exemplo. Eu não vou pegar e fazer o arpejo na cara dura como um formato de estudo. Fica muito quadrado, muito careta. Vocês perceberam? Eu fiz? Não fiz, né? Perdão. Então, eu não fiz esse estudo, eu começo estudando nesse formato. Mas raramente você usa esse formato tão óbvio, né? Mas eu poderia inverter isso. Olha que legal. Então, o que eu fiz? Eu mudei o ponto de saída do mesmo arpejo, coloquei uma nota a mais e comecei a estudar esse formato. Isso me criou um sabor diferente. Eu soube temperar o mesmo ingrediente
com algo um pouquinho diferente. Criei um prato ao meu modo, ao modo da casa, dá para se dizer. Então, os formatos podem ser mudados. Então, voltando, a frase do Asa Branca, que é em terças, que pode ser em qualquer intervalo, em qualquer escala, fica muito interessante se eu mudar isso para qualquer lugar. Então, eu vou mais e volto menos. Um arpejo maior, bem naturalzão, né? Eu estou fazendo, eu estou indo 2 notas do arpejo, voltando para a anterior, indo mais 2 acima e voltando, do mesmo jeito que eu fiz na diatônica de Dó. Então, nisso eu vou aprendendo a fazer em várias escalas, em vários formatos. Tá lá, a frasezinha do Asa Branca começou com ela, né? Eu posso usar em qualquer modelo de música. Independente da maneira de divisão que eu ponha, o modelo de frase usado foi o mesmo. Então, poderia ser diferente, poderia ser o de Lick, que eu acabei de dar o exemplo. Perceberam que eu usei o mesmo motivo, apesar de intervalos trocados não ter a mesma função na harmonia e tudo, eu usei o mesmo motivo. Nisso você vai aprendendo a ter cada vez mais motivos. Então, por exemplo, tem um método chamado closé de saxofone para música clássica, e ele tem centenas de exercícios, né? E o que você deve fazer? Você deve pegar esses exercícios e estudar tecnicamente, cada vez se aprimorar para tocar, para fazer a tua leitura melhor, a tua técnica de leitura. Lá pela página 50 e cacetada, tem o exercício 11, ele tem uma das frases que eu amo fazer. É uma frase usada em muitas situações, choro, blues, jazz, bossa, música clássica. Você pega uma nota, desce um tom, meio tom e volta. Por exemplo, ré, dó, si, dó. Ótimo, eu posso aplicar isso um tom acima. Então o que acabou? Eu acabei de ter uma frase. Eu posso usar isso, por exemplo, nesse funk, nesse groove que está aqui em Lá menor para o alto? Vamos ver? Perceberam como casou bem? Então, reafirmando a ideia. Você ouviu alguma coisa. Então tem umas frases que às vezes eu roubo de alguém, né, e eu fico com aquilo na cabeça. E até achar o formato ou a ideia. Então quando você acha o formato exato, você está copiando exatamente o que foi falado. Mas se eu pego a ideia, então eu consigo fazer coisas um pouco diferentes. Mas eu tenho uma ideia do movimento melódico, da divisão, e aplico nas músicas. Então vamos voltar no samba de verão, olha só. Eu acabei de fazer um motivo. Vamos ver o samba de verão? Mesma coisa. Vai? Não vai. Enquanto não soltar, play não vai. Vocês perceberam? Então, a frase funcionou. Claro que teria que seguir a harmonia inteira. Não posso, tem coisas que não vão encaixar, né? Mas eu procuro respeitar o momento tonal e fazer o mesmo desenho. Isso serve para qualquer coisa que você ouça, para qualquer coisa que você estude. E é verdade. Então eu poderia pegar de novo aquele groovezinho.
velocidade das frases, eu mudo a escala. Mas quantas frases eu sei fazer? Eu não tenho ideia. Eu sei fazer muitas. E um dos grandes problemas que eu tinha lá atrás é que eu só tinha uns 3, 4 movimentos, e no resto eu contava com o quê? Com a criação espontânea e instantânea. Então, algumas vezes eu fazia golaços, mas para conseguir fazer um golaço era muito raro, precisava de um momento de inspiração gigante. Quando eu comecei a ter mais frases, mais ritmo, então, estuda-se escalas com seus arpejos, estuda-se movimentos melódicos e estuda-se divisões. Então as divisões podem ser, como eu fiz a frase, mais lenta, mais rápida. Eu posso fazer repetições, eu posso subir, eu posso descer. Então você vai pegando a manha, quanto mais você vai fazendo. Então, você copia o que você ouve, você copia o que você lê, o que você estuda, mas daí você começa a modificar as coisas do teu modo, entende? Você fala do teu jeito, a mesma frase. Com o teu sotaque. Seja um sotaque de Catarina, ou de cearense, ou de carioca, ou de gaúcho, ou de paranaense, sabe? Você usa o teu sotaque para falar a mesma frase, sendo que a música é uma linguagem universal. Então vamos ver uma coisa aqui, ó. Eu fiz uma confusão hoje aqui. Olha só. Vou fazer as frases de novo nessa outra música. Observe, eu vou usar as mesmas coisas com divisões e modelos diferentes. Olha só que legal. Conseguiram perceber, não a notinha fora do tom, estou dizendo, conseguiram perceber que eu usei os mesmos elementos, não pus a frase em terças, fiz a frase em terças, mas de uma maneira completamente desmanchada. Usei uma célula e usei com repetições. Isso muda. Então, a última frase. Essas frases eu ouvi, eu estudei, eu aprendi em músicas e passei para o meu repertório de vocábulos, de frases que eu sei falar. Então eu tenho mais algumas dezenas de frasezinhas. Então quando você começa a fazer isso em todas as situações de escalas e modelos, fica bem interessante. Então voltando um pouquinho à frase em terças, né? Descendentes do Asa Branca. Lembrando? Eu posso fazer isso num arpejo, né? Posso fazer isso numa cromática. Mas isso funciona em algum lugar? Vamos ver no funk? Fica legal quando você tem a malandragem e você dá aquela swingada no negócio. Fica bem interessante, né? Eu aplico a frase da minha maneira em qualquer situação. Claro, eu tenho que estar seguindo o tom, tem vários detalhes que você tem que prestar atenção, né? Não é você ficar fazendo a frase o tempo todo em tudo. Já falei isso lá atrás.
Então, de acordo com o que você vai aprendendo a moldar as mesmas sequências de palavras, se dá para se dizer assim, do teu modo, num modo sutil, falando de uma maneira mais radialista, romântica, ou de um modo sutil, falando de uma maneira... Você não muda a expressão na maneira de falar? Você não muda a velocidade do jeito de falar quando você pega e começa querendo falar meio rápido no lugar? Não, você fala de acordo com o momento. Eis um instrumento de uso musical que é uma linguagem. Então, quando você começa a fazer esse tipo de coisa, você vai ficando tarimbado com o tempo. Experiência só vem com o tempo. Não tem como ter experiência sem o tempo, né? Então, nos 3 modelos de músicas que eu pus hoje, eu consegui usar as mesmas frases e são escalas diferentes. Ali o samba de verão tem modulações, mas o tom principal é Ré. Aqui é um Lá menor. E o outro eu já esqueci o que era. E eu uso as mesmas ideias. Então, vocês viram que na bossa eu toquei o samba de verão, eu toquei Garota de Ipanema e o desafinado, no mesmo acorde. Né? Eu poderia fazer uma coisa mais simples, né? Tipo, atirei o pau no gato. Não? Vamos ver lá no samba de verão? Olha só. Primeira frase que eu vou fazer: atirei o pau no gato. Isso foi com uma grande simplicidade. Mas se eu estudar essa frase e conseguir fazê-la, né? Então eu modulei de meio tom. Se eu fizer isso mais rápido, pô, já vira uma brincadeirinha musical com uma tensão cromática, etc, etc. Então, você estudar a melodia, estudar a harmonia, estudar os arpejos, estudar divisões, porque você muda e vai absorvendo o que você produz. Não interessa qual instrumento. Isso serve, acho que até para canto. Você absorve. Então eu mudo a mesma frase. Né? Perceberam? O número de notas e as divisões foram alteradas. Como é que eu sei fazer isso? Pelo sabor. Eu estudei um pouco a divisão, mas eu estudei divisões em outras situações, absorvi e passo para os modelos de escala que estou executando. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar essa minha ideia musical dessa aula de hoje. Então nós vamos encerrando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado a todos que estão presentes. Obrigado, meu amor, que estava me assistindo agora mesmo. Obrigado ao pastor Levi, Vieira, eu não lembro mais quem teve aí, Marlon, Maurício, agora vai sumindo os nomes aqui para mim. Muito obrigado a todos. Lembrando, quartas-feiras, geralmente, quando a agenda permite, às 19 horas, uma aula de música de saxofone, totalmente gratuita, 100% gratuita e online. Aguardo vocês, né? Inscrevam-se nos meus canais, YouTube, Facebook, Instagram. Carlão e os microfones, Estúdios Maga, um dos grandes estúdios para ensaiar em Curitiba, gente, né? E lembrem-se de se inscrever, né? E no link na minha bio do Instagram tem o link da comunidade Saxofone para Todos, do WhatsApp, que está crescendo, gente, aos pouquinhos está crescendo, já tem uma galera lá, e sempre tem uma aula lá colocada, uma curiosidade, um ensino, alguma coisa, tá? Então aguardo vocês semana que vem, quarta-feira, às 19 horas, se Deus quiser e se eu não me atrapalhar com a agenda. Senão eu aviso vocês. Muito obrigado a todos, um ótimo final de semana. Faltam 2 dias, mas eu já vou desejando para vocês. Obrigado a todos, um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.